Olá, galera da Arsenal Brasil. Como eu expliquei no pós-jogo, esse pré-jogo sai um pouquinho antes, por umas questões de viagem minha, e eu não vou poder acompanhar a coletiva do Arteta para falar sobre ela, repercutir lá no pré-jogo, o que seria o ideal. Mas a gente está trabalhando com o possível, não com o ideal. Espero que vocês entendam. Então, domingo, às 10 da manhã, com transmissão tanto da ESPN quanto do Star Plus, a gente vai receber o Tottenham em casa, um Tottenham muito diferente de Tottenham de outros anos. E antes de falar sobre o jogo, eu queria falar que eu estou sinceramente feliz que o Tottenham parou de contratar técnicos completamente ultrapassados e jogar um futebol horrível, completamente baseado na estrela do Son e do Kane, e de fato contratou um técnico que tenta fazer o time deles jogar futebol. Embora eu odeie profundamente o Tottenham, não de uma forma performática de internet, porque eu deveria odiá-los porque torço para o Arsenal, é porque quando você convive com essa gente, você vai ao derby e tal, você não esquece porque o Arsenal odeia o Tottenham, mas é a única rivalidade de verdade de Londres que não é baseada ou num filme muito ruim do Elijah Wood ou em puro racismo. Investiguem as tretas entre Chelsea e Tottenham. Então, assim, é a única rivalidade futebolística de verdade na cidade e a gente tem que levá-la muito a sério. Como eu falei, o Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, fez uma pequena revolução na forma como o time deles joga. A gente vai falar sobre isso já já, com direito a campinho personalizado e tudo mais. Mas assim, eles estão com um jogo muito mais propositivo, um estilo de jogo muito mais parecido com o nosso. O Ange joga, digamos assim, algo no universo do futebol posicional, então ele é, digamos assim, ele está no grupo de treinadores do estilo do Arteta, vamos dizer assim. Ele está até mais próximo do Arteta do que o Ten Hag, por exemplo. Então a gente está falando de estilos muito similares. Pela primeira vez em bastante tempo, um time que não se chama Manchester City ou Liverpool vai tentar provavelmente jogar de igual para igual com a gente na nossa casa em um jogo importante. Quando eu falei isso no Twitter, me lembraram: ah, você não lembra do Brighton? Meu amigo, eu estava vendo aquela pelada em loco. Aquilo não foi um jogo de futebol, o Arsenal não foi para aquele jogo. Óbvio, o Brighton tem um estilo de jogo muito agressivo, mas eu não acho que dê pra gente basear como o Arsenal reagiria contra o Brighton. E eu acho que o Brighton vai vir com aquela proposta quando jogar contra a gente, mas o Arsenal jogou de uma forma bastante desleixada naquela partida, então eu não sei se eu contaria. Mas enfim, vamos para o campinho para falar sobre o nosso adversário desse domingo, né? Vamos lá. O Tottenham, eu alinhei o Tottenham aí com a escalação que eles tiveram no último jogo e me parece que o som de centroavante deve se tornar a tônica do time porque, com todo respeito ao Richarlison, o som é muito melhor que ele. E assim, o som é o melhor finalizador do Tottenham por uma larga margem. As más línguas diriam que ele é o único finalizador do Tottenham. E deixá-lo centralizado faz muito mais sentido. É diferente do Kane, ele não é um jogador super físico. Talvez ele sinta falta de uma presença física próxima a ele para ajudá-lo contra uma zaga de Saliba e Gabriel Magalhães, que é extremamente física, mas assim, ele não é o jogador de outrora, de uns 2 ou 3 anos atrás. Ele claramente perdeu alguma coisa ali de velocidade, de agilidade, que fazia ele ser um jogador muito fora de série, mas ele ainda é um jogador muito bom. Disparado o melhor jogador que Tottenham tem e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Dito isso, vamos falar da parte tática que eu acho interessantíssimo. Eu armei o Arsenal como a gente jogou contra o PSV. Não é um desejo, é só
um placeholder. Depois a gente fala sobre a escalação do time, mas eu acho que vai ser essa, tá? Só para avisar. O Tottenham, eles têm uma construção de jogo um pouco diferente da nossa. Eles jogam saindo de trás sempre, mas eles jogam de uma forma um pouquinho diferente da nossa. Eles jogam num diamante. É bem curioso. O Vicário, ele sai de jogo. Os laterais deles invertem pra caramba. O Porro e o Dog. Eles invertem pra caramba. Eles espetam os pontas e fazem esse, digamos, esse quadrado aqui com um diamante na saída de jogo. Bissouma, Romero e o Van der Ven com o Vicário. A saída de jogo deles é assim, bem estreita, como vocês podem ver. Porque qual é a ideia deles? É que eu tô rindo porque eu acho que isso vai dar errado contra a gente. É que a gente vai fazer um overpress, ou seja, o que é overpress? Geralmente overpress é um termo que é usado para dizer quando você compromete jogadores demais na pressão alta e se torna vulnerável atrás. Então, veja bem, qual é a ideia deles? É que não dá para a gente usar com 5 jogadores, a gente não consegue marcar isso todo mundo. Alguém vai ficar livre. E a gente está muito preso aqui. O que acontece? Eles usam o Madison e o Sar nesses espaços, ou trocando, fazendo trocas aqui, puxando marcação com o lateral super para dentro, para eles conseguirem criar essas linhas de passe. E um dos objetivos fundamentais da forma como o time do Ange constrói jogo é tentar fazer ligações muito rápidas para esses pontas aqui, né? Deixar esse espaço livre, porque os jogadores, os pontas vieram para dentro para tentar marcar a saída de jogo, né? Porque os laterais estão super recuados. E eles, no caso, aí teriam essa via aberta aqui, aí teriam um 2 contra 1 contra o nosso lateral, enfim, conseguiriam fazer uma transição. Essa é a teoria. Só que, por que eu acho que isso é extremamente vulnerável contra o Arsenal? Primeiro lugar, do jeito que a gente deve jogar amanhã, domingo, o Gabriel Jesus é simplesmente o melhor atacante do mundo fazendo isso. Não tem ninguém melhor do que ele. Isso é uma unanimidade entre os técnicos de futebol. Eu não estou inventando isso. Então, o Jesus sabe muito bem a hora de ir e a hora de não ir. O Vicário não é o Raya, o Vicário não é nem o Ramsdale. O Vicário está conseguindo ir bem porque ele não foi super exigido nessa função, né? Não foi pressionado por um time top nenhuma vez. O único time um pouco mais forte que eles enfrentaram foi o Brentford, eles tiveram muitas dificuldades. O United merecia ter ganho o jogo contra eles. No primeiro tempo, eles cansaram de perderam muitos gols fáceis. Né? E o United é um time que recupera muitas bolas no campo adversário. Isso é um grande mérito da pressão deles. Embora a pressão deles seja muito ineficiente, porque eles não conseguem manter a bola quando eles recuperam. Eles perdem ela muito rápido. Eles não criam nada com essas. Mas isso é um problema do United. Estou falando disso porque eles jogaram contra o Tottenham. Então é o seguinte: o que eu acho que a gente vai fazer? A gente não vai pressionar o Vicário, como a gente não pressionou o Onana, só que o Onana ainda é bem melhor do que o Vicário fazendo isso. Eu acho que a gente vai fazer, na verdade, o que a gente vai fazer é manter o Trossard e o Saka nos laterais. E a gente vai pressionar com 2 aqui na frente, Jesus e Odegaard, tentando fazer com que as linhas de passe entre esse diamante fiquem rompidas de alguma forma e a gente force esses 8, o Madison e o Sar, a abrir muito, recuar muito para buscar jogo. Porque o White é um cara que sobe. A gente, na verdade, vai estar aqui no campo. A gente não vai estar lá atrás, né? A gente vai estar mais ou menos aqui. E aí a gente está vendo que tem um problema. Esse isolamento aqui de cima é um problema. Kulusevski contra Zinchenko. Não que o Kulusevski seja assim uma flecha, mas o Zinchenko é um cara que é complicado. Então, o que eu acho que a gente... Você percebeu
que o Havertz não tá fazendo nada aqui, né? A gente não precisa dele. Eu acho que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai, na verdade, trocar. O Havertz vai ficar nessa sombra do Bissouma e a gente deve dar uma empurrada no Rice para lá. E o White não vai ser permitido ao White fazer esse overpress no Maddison. Porque se a gente vem aqui em cima do Maddison e de alguma forma eles conseguem chegar aqui, complicado. Então eu acho que a gente vai ficar. A gente vai ser conservador. A gente vai ser muito conservador na nossa saída de jogo e a gente vai deixar o Sarr e o Maddison aqui. Tipo, não que eles sejam ruins, eu acho que são ótimos jogadores. Mas se eu tivesse que escolher um lugar do campo para o Maddison ter a bola, é justamente aqui. Enfim. Outra possibilidade que a gente pode ter é que o Saka e o Trossard simplesmente não vão para dentro. E deixem o Porro e o Dog com a bola, porque eles provavelmente são os piores jogadores do Tottenham. Tecnicamente, os laterais, eu acho os laterais do Tottenham fracos. E aí a gente conseguiria atacá-los quando eles chegarem na bola. Né? Então você dá espaço e você colapsa neles quando eles pegarem a bola. É assim que eu vejo dois planos assim bobos para tentar jogar em cima dessa saída de jogo em diamante super estreita do Tottenham, que é a forma como eles constroem o jogo. Ofensivamente eles jogam igualzinho a gente. Deixa eu mostrar como eles jogam e depois a gente mostra a nossa vez. Né? O Havertz vem para cá, o Saka vem para cá, Trossard. Eu acho essa dupla. Ainda bem que mesmo se o som jogar aberto, ele vai jogar aberto pela esquerda, porque isso aqui é uma fragilidade defensiva nossa, Zinchenko com Trossard, eu não gosto muito. Mas eles jogam exatamente como a gente joga. Então eles vão jogar no 2-3-5, né? Eles jogam igualzinho a gente joga no ataque. Eles vão armar o ataque deles assim, né? O Vicário vai ficar aqui no meio do caminho. Eles vão armar o time deles assim, no ataque. Óbvio, tem as movimentações, tem tudo mais, mas essa é a formação básica deles atacando. É muito parecido com a gente. Dito isso, vamos falar um pouco de como eu acho que o Arsenal vai jogar, como é que o Arsenal está começando a construir jogo agora. Eu falei sobre isso no pós-jogo, já tinha falado sobre isso em outro vídeo, mas eu acho que é interessante mostrar, agora que o Raya, pelo visto, é titular definitivamente, mostrar como é que o Arsenal sai jogando. Vamos lá. Bola no Raya. O que a gente faz? O Zinchenko vem pra cá. Trossard sai, Saka sai. Zinchenko vem pra cá. Rice vem pra cá. Havertz sobe. Odegaard vem pra cá. White fica num half space. Saliba joga pra cá. Gabriel Magalhães joga pra lá. Porque o Raya vai sair jogando e o Raya vai fazer a função do jogador, mais ou menos. Você pode imaginar que a gente está numa linha de 4 saindo, ou a gente está fazendo uma saída de 3 com o goleiro. Então a gente tem uma vantagem numérica. Digamos que o Tottenham queira pressionar a gente. É um convite também ao overpress deles. A gente quer provocar. O que o Kulusevski vai fazer? Para onde ele vai? Ele vai conseguir o Zinchenko? Beleza. O Sarr vai tentar atacar o Rice. O Bissouma vai ter que vir no Odegaard, porque o Odegaard está recuando muito. É uma estratégia do Arsenal. Recuar muito o Odegaard. Quando a gente foi pressionado pelo PSV, ele fez muito isso. Então eu imagino que seja uma forma de provocar o meio-campo deles. Fazer essa armadilha, né? Que é uma coisa que o De Zerbi faz muito. O De Zerbi é o grande mestre dessa técnica de, digamos assim, atrair o adversário para o seu campo, tentando mostrar algum tipo de fraqueza e, na verdade, você está querendo fazer uma transição. Perceba, se eles tentarem pressionar a gente como a gente está saindo do jogo agora, a gente vai ter 4 contra 4 e o Raya com a bola. Isso aconteceu algumas vezes contra o PSV. Teve um lance no segundo tempo que o Havertz estava aqui. Ele deu uma volta no zagueiro deles e tomou a falta rapidamente. Jesus, o gol do Jesus, se eu não me engano, tem um lance mais ou menos assim que
Os caras vão muito em cima do nosso meio campo, o Raya liga direto com Jesus, Jesus com dificuldade do mundo, mata uma bola de 65 metros no peito, como se estivesse matando a laranja que ele botou, né, no peito. Dificuldade muito grande para jogar futebol que Jesus tem. Então eles abrem muito a gente para ligação direta, porque, cara, no 1 contra 1, desculpa, eu gosto das nossas possibilidades aqui. Desses 4 contra esses 4. Eu não acho o Romero um grande zagueiro, ele é disparado o melhor jogador dessa defesa. Os outros jogadores bastante limitados. É uma pena que a gente não vai ter o Martinelli. Eu estou presumindo que a gente não vai ter o Martinelli. Se tiver o Martinelli, definitivamente não por 90 minutos. Ele não vai começar jogando. Eu não imagino que ele tenha condições de jogo. Então, o Tottenham vai ter dificuldade para pressionar a gente. Né? Pelo menos como a gente imagina o tipo tradicional de pressão alta, que é homem a homem. Eles podem fazer algo muito parecido com o que a gente fez, que é uma pressão mais zona. Né? Eles podem tentar fechar nossas linhas de passe numa pressão meio 3/4, assim. Não comprometer o Bissouma e tentar impedir que a gente saia do jogo. Mas eu sinceramente acho que se eles armarem assim, nós temos ferramentas para fazer overloads, especialmente na direita aqui, para pressionar os jogadores como o Dog e o Solomon para conseguir ganhar essa bola com um passe pelo chão ou um passe direto do Raya, que é muito bom nesses passes médios. Tem uma compilação dele do jogo, tem um lance muito legal nesse sentido. Então eu acho que a gente tem muita capacidade, tem muita variedade de construção com o Raya de goleiro, porque ele é um cara muito bom com a bola. Então, eu falei de aspectos assim centrais da pressão, da saída de jogo e da transição, porque eu acho que esse jogo vai ser um jogo mais aberto. Não vai ser tão aberto quanto o do PSV, porque obviamente o Tottenham é muito melhor do que o PSV. Mas a proposta vai ser assim, a gente tem que se acostumar com a ideia de que a gente não vai ter a bola o jogo inteiro, que a gente não vai ter todo o campo. Não vai ser isso que vai acontecer. O Tottenham vai tentar jogar contra a gente. E isso é bom, porque quando a gente tem espaço, a gente tende a ser muito mais letal. Isso eu queria mostrar nisso aqui. Se derem espaço para o Saka, se o Saka estiver sempre no 1 contra 1 com o Dog vai virar meme. Alguém tem dúvida disso? Enfim, eu dei uma passagem aí. Eu acho que o Tottenham é um time interessante, mas é um time que está começando um trabalho que o Arteta já está na terceira temporada implementando. Tem uma diferença grande. E eu acho que é o tipo de situação onde, quando você cria um jogo, um sistema de jogo muito intricado, muito sofisticado, quando você tem que lidar com um adversário que faz isso num nível superior, há mais tempo, é uma questão de costume, não é uma questão. Eu não estou nem tentando debochar nesse momento. O time que está menos acostumado tende a sofrer. Basta lembrar uma partida que a gente tentou jogar assim. A primeira vez que a gente tentou jogar assim a sério contra o Manchester City, a gente tomou tipo uma goleada humilhante. A gente tomou tipo um 4-0 em 40 minutos. Um negócio desse 3-0 em 40 minutos. E depois o Guardiola olhou para o Arteta e falou: Não, deixa o garoto aí. Vamos segurar, galera. Vamos fazer um favor pro nosso ex-funcionário aqui. E vamos segurar para não ficar feio em casa. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente vai amassar o Tottenham, mas eu acho que vai ser um jogo que a gente tem tudo para ganhar por uma série de motivos. Pelos já elencados, por ser o clássico mais territorial de todo o futebol inglês. Ou seja, geralmente quem tem um mando de campo ganha os jogos. É tipo 80% de vitória para quem tem um mando de jogo. É um negócio completamente fora do esquadro, assim. Então a gente está falando de um histórico muito grande. A nossa vitória lá foi a primeira em bastante tempo. O Tottenham ganhou uma no nosso campo alguns anos atrás também. E antes disso foi uma vitória com gol de Rosick no White Hart Lane, que nem existe mais. Então você vê que não é comum. Então a gente está falando aí de um jogo que não acredito que vai ter poucos gols. Eu acho, sei lá, se eu tivesse que apostar no placar, eu diria 3-1 pra gente. Eu acho que é algo realista. Eu não acho que a gente vai conseguir ganhar de 0. Se a gente ganhar de 0 esse jogo, eu vou ficar muito positivamente surpreso com esse time. Mas é uma boa oportunidade para jogar com espaço de novo e para mostrar que esse time com o Gabriel Jesus é outro animal, outra coisa.
que a gente pode... que a gente está nesse campeonato para ser campeão, embora tenha perdido aqueles 2 pontos contra o Fulham, que podem fazer falta lá na frente. Dito tudo isso, só para encerrar sobre a escalação, depois de ver o Ryan no meio da semana, para mim não faz o menor sentido que o Ramsdale volte ao time agora, então eu nem cogito que ele vai voltar, beleza? Se ele voltar, eu vou achar mais estranho ainda, eu vou achar que o Arteta está doidão, porque aí faria muito mais sentido dar o ritmo para o Ramsdale. Mas de alguma forma, assim, sabendo que PSV e Tottenham têm estilos de jogo parecidos, me parece que ele usou o time no meio da semana que ele quer usar no final da semana. Eu acho que a única dúvida que eu honestamente tenho entre escalações é se vamos de Havertz ou vamos de Vieira. Eles oferecem coisas muito diferentes, em algumas pessoas diriam em níveis diferentes. Eu achei que o Havertz fez uma partida muito boa contra o PSV. E o Havertz eu acho que é um jogador que dentro desse setup tende a jogar bem, pelo menos. Pode não acabar com o jogo, mas ele não vai ser aquela coisa não muito legal que ele estava fazendo com jogos. Os times estavam muito mais compactados. Ele com um pouquinho mais de espaço, aquele meio segundo, o estilo de jogo dele mais, digamos, lânguido, mais solto, não pesa tanto. O Vieira entrou muito bem contra o PSV também. Se ele jogar, eu vou entender. Aqui, fundamentalmente, porque eu acho que o Arteta vai escolher o Havertz, por causa da altura. Para poder jogar por cima da pressão do Tottenham com tranquilidade, sabendo que a chance de Jesus e Havertz ganharem uma bola pelo alto é muito alta. O Jesus, apesar de ser um jogador baixo, é extremamente forte nesse tipo de lance. Se a gente tivesse o Martinelli, eu acho que jogaria o Vieira, porque a gente teria 2 opções boas de receber bola alta. O Saka não é um cara que ganha essa bola muito bem, e aí ter só o Jesus na frente fica um pouco leve e a gente fica um pouco previsível. E aí fica fácil de juntar 2 nele. Eu acho que é só esse o raciocínio. Só por isso que talvez o Havertz tenha uma vantagem sobre o Vieira para essa partida. Embora o Vieira seja um jogador muito mais tecnicamente seguro e nos permita jogar um futebol mais intrincado. Então, se a ideia talvez seja passar pelo chão e quebrar a barreira do Tottenham, quebrar a pressão do Tottenham no passe pelo chão e isolar o Bissouma, jogar 2 contra 1 com o Bissouma, talvez ele escolha o Fábio Vieira. Mas é o tipo de opção que, como o próprio Arteta falou, é um tipo de dor de cabeça que todo técnico quer ter. A melhor coisa que um técnico pode ter é gente olhando para a escalação e falando: nossa, esses reservas aqui deviam estar no time titular. Porque é sinal que tem muita gente jogando bem no time. É pior quando é ao contrário. Você olha e fala: pai do céu, metade desse time podia estar no banco, né? Mas eu não pegaria ninguém do banco para botar no time titular. Isso foi uma tônica do Arsenal por muitos anos. A gente queria ver todo mundo no banco dos réus, pelos crimes cometidos contra os meus olhos, mas infelizmente, agora isso é passado, felizmente isso é passado, infelizmente eles demoraram muito tempo para sair, alguns deles ainda estão no clube, né, Cedric? Mas enfim, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse pré-jogo imenso, um pouco mais detalhado, porque eu gostaria que pessoas que torcem para o Tottenham vissem esse vídeo. E eu fui super respeitoso, não tô tentando ser sacana, não tô tentando fazer piada, não gosto deles, mas eu pelo menos respeito o que eles estão fazendo agora. Então eu quero que, enfim, que tenha um debate, que eles achem que eu falei certo, que eu falei errado, que venha gente que torce pro Tottenham e falou: não, você não viu tal coisa, ou você subestimou o Dog, ou você subestimou fulano, enfim. Vamos ver. Eu acho que, enfim, grande evolução do Ange também é não usar o Emerson Royal. Ele tá de parabéns por essa decisão. E, enfim, eu lembrei da matéria, cara. Teve uma. Logo antes do último derby, o Emerson Royal. Os assessores dele devem ter plantado uma notícia na mídia falando que ele gastou tipo 600 mil libras, um monte de coisa meio high-tech, mas umas coisas high-tech meio bro science, assim, tipo coisas que não são muito confirmadas pela ciência, mas que parecem ser muito boas para atletas de alto rendimento. Enfim, todo dia sai de casa um malandro e um otário, né?
Gastou 600 mil libras, não sei o que, para melhorar seu futebol, e ele foi, tipo, disparado o pior em campo, e aí ele virou meme com essa coisa, de tipo, pelo visto ele não gastou o suficiente, né? O Emerson Royal não foi uma contratação boa do Tottenham, ele é um jogador muito, muito fraco. Enfim, fica a piada, mas só pra gente terminar num ritmo, num clima engraçado. 10 horas da manhã, domingo, espero que vocês estejam preparados para, se vocês têm alguma regra sobre beber antes do almoço, espero que vocês almocem cedo. Até lá, e o pós-jogo vai ser caótico, eu não sei se vai ser domingo, se vai ser segunda, mas vamos ver o que eu consigo fazer, tá bom? Valeu, galera.